Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, a paz de Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café Espiritual, o devocional de todos os dias. E que alegria ter você aqui junto comigo para juntos começarmos mais um dia aos pés do Senhor. Eu sou a pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church Niterói e Maricá, e todos os dias estamos aqui, te esperando, às 7 horas da manhã, para termos esse encontro precioso, para juntos sermos fortalecidos pela palavra de Deus. E que essa mensagem possa ministrar o seu coração. E se assim o fizer, compartilhe com alguém, compartilhe a semente da palavra de Deus. Não deixa de se inscrever no canal, de apertar lá o sininho para que você possa receber sempre, as novas postagens. E ore comigo para que muitas outras vidas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. A palavra é nossa bússola, a palavra é nosso alimento, a palavra é que nos dá a conhecer o Senhor. Então, vamos juntos? Pegou sua Bíblia? Ela nunca pode faltar, sempre lembramos isso. Então, vamos juntos permitir que o Espírito Santo ministre profundamente ao nosso coração, preparando aí o seu café, nosso café espiritual. Hoje nós vamos meditar nos Salmos 120 ao 124. Ontem fechamos o 129, o maior capítulo da Bíblia, nos 176 versículos que ele tem, e tão lindo, esse salmo. Mas hoje nós estamos aqui nessa série, e o nosso texto está em Salmos 124, 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Esses salmos, eles são conhecidos como cânticos de romanagem, mas também como cânticos dos degraus, cânticos das subidas. Por que isso? Porque eles eram cantados pelos israelitas durante as peregrinações, que eles faziam todo ano a Jerusalém para celebrar as grandes festas que Deus havia determinado. A Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Enquanto eles subiam em direção ao templo, eles lembravam da fidelidade do Senhor durante toda aquela caminhada. E como Jerusalém ela está localizada numa região montanhosa, independente da direção que eles estivessem indo para Jerusalém, eles estavam sempre subindo. Então, por isso que esses salmos recebem esses nomes. Mas, espiritualmente, eles representam a jornada, a nossa jornada como cristãos rumo à maturidade, aprendendo sempre a confiar em Deus a cada degrau da nossa caminhada. Então, meus irmãos, esses 5 salmos nós vamos encontrar uma espécie de progressão. O clamor em meio à dificuldade, que está no Salmo 120, a certeza do cuidado constante de Deus, no Salmo 121, a alegria de estar na presença de Deus, no Salmo 122, a esperança na misericórdia, no Salmo 123, e a celebração pelo livramento concedido por Deus, no Salmo 124. Então, que maravilha de Deus, não é? Nós temos essa certeza. Então, o Salmo 120, vamos tentar juntos aqui fechar um panorama bíblico. O Salmo 120 é um clamor de quem vive cercado pelo mal. A mentira, a violência, a injustiça estão presentes nesse salmo. E o salmista está sofrendo por essas causas. Então, ele vive entre pessoas que amam a guerra, mas ele escolhe buscar a paz. E a primeira atitude da nossa caminhada de fé é aprender que o nosso socorro começa na oração. Deus quer ouvir a nossa oração e, através da nossa oração, nós cremos que é um mover de Deus. O Salmo 121 vai dizer: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, a partir do versículo 17, vai dizer: não torneis a ninguém mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós,
tende paz com todos os homens. Então, meus irmãos, tenha certeza de que Deus nunca dorme. E é isso que o Salmo 121 retrata para nós, porque é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? O salmista olha para os montes e ele declara que o socorro não vem dos montes, não vem dos homens, mas vem do Senhor. Enquanto nós estamos descansando em Deus, Deus permanece cuidando de nós. Você pode dar um glória a Deus se você tem essa certeza? Então, quantas vezes já não declaramos esse Salmo 121, né? A minha versão aqui talvez seja um pouco diferente da sua, e diz: levantei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia! É tão lindo esse salmo. E quantas vezes, eu não sei você, mas eu já o declarei muitas vezes. Então, nos traz a certeza de que nós podemos descansar em Deus, porque Ele está cuidando de nós, não é? A palavra de Deus, ela vai declarar isso através do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Salmo 122 vai dizer para nós a alegria de estar na casa do Senhor. O povo de Deus celebrava a oportunidade de subir até Jerusalém. A presença de Deus era o motivo da alegria, da comunhão, da unidade. E deve ser assim hoje também, queridos, nos nossos dias. Estar na casa do Senhor deve ser motivo de alegria. Estar na presença de Deus com nossos irmãos, estar em unidade, poder juntos orar, poder juntos clamar. Quem ama o Senhor também ama estar reunido com o seu povo. Então, quando o salmista no versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você já passou, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já, de ter dias assim que a gente está desanimado, triste talvez. Meu esposo, pastor Marcos, costuma dizer dias de caverna. Mas aí você vai à casa do Senhor, queridos, você sai da maneira completamente diferente da que você entrou. A gente sai com alegria, a gente sai com regozijo na nossa alma, porque Deus, Ele se move na presença do seu povo, Ele manifesta a sua presença no meio do seu povo. Então, meus irmãos, o Salmo 123 vai nos ensinar a estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Não é? O versículo 2 vai dizer assim: eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Então, meus irmãos, nós devemos manter os nossos olhos no Senhor. A nossa esperança deve estar sempre no Senhor, na misericórdia do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. É isso que está declarado lá em Hebreus 12:2. E para a gente encerrar o Salmo 124, ele declara que Deus, ele luta por nós. Você crê nisso? Você crê que Deus hoje está lutando por você? Você crê que no mundo espiritual, nessa batalha constante que há, Deus está lutando por nós? Esse salmo é esse testemunho de livramento. Porque o salmista reconhece que se Deus não tivesse, intervindo, Israel teria sido destruído pelos seus inimigos. A vitória pertence ao Senhor. Então, o versículo 1, e para a gente resumir aí a junção do 1 e do 4, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, as águas teriam transbordado sobre nós. O verso 8 vai dizer: o nosso socorro está em um nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ah, meus irmãos, é tão maravilhoso nós declararmos a palavra de Deus, e isso que o salmista quer nos ensinar.
Ele diz, versículo 2, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Mas o verso 6 vai declarar: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Por quê? Porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai declarar em Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quais coisas? Quais são todas essas coisas? Todas essas coisas que Deus conhece, que Deus sabe, que nós precisamos dele, que a vitória é dele, porque ele nos amou. Aleluia! Então, que essa sequência desses salmos hoje, eles possam ministrar ao seu coração que, ainda que exista aflição, tenha confiança. E que a alegria da presença de Deus, ela está presente no nosso coração. Porque nós aprendemos a depender da misericórdia de Deus e experimentamos, como vimos aqui no 124, o livramento do Senhor. Então, assim é a caminhada cristã, assim é a nossa caminhada diária. Nem sempre Deus vai tirar a nossa luta, nem sempre Ele vai agir imediatamente, meus irmãos, mas em cada etapa Ele está presente hoje na nossa vida, Ele esteve presente ontem e Ele vai estar amanhã e todo sempre. Mas nós precisamos perceber, buscar a presença de Deus, obedecer ao Senhor, a sua palavra, há uma escolha, há uma atitude de fé que nós temos que tomar. Não adianta declararmos que somos cristãos e não fazermos aquilo que o Senhor nos manda. Você vai ser só um religioso. Mas se nós percebemos que somos dependentes do Senhor, e só sobrevivemos até aqui porque Ele esteve ao nosso lado, porque Ele está cuidando de nós, porque, queridos, o nosso corpo está sujeito a enfermidades, nós estamos sujeitos a tantas coisas que há nesse mundo, as mazelas desse mundo, porque vivemos nesse mundo que jaz no maligno. E o nosso corpo é o corpo suscetível da nossa natureza humana pecaminosa. Mas a glória que nos está preparada, aleluia, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá mais dor, mas ainda nesse tempo presente o Senhor está cuidando de nós, mesmo sujeitos a todas essas coisas, o nosso Deus está cuidando de nós, mesmo nós sendo pecadores. A graça, a misericórdia e a graça, meus irmãos, é esse favor imerecido. Quantas vezes você pensou que não ia conseguir continuar e você está aí? Porque Deus te sustentou, aleluia, porque Ele foi o teu braço forte, porque é Ele que está te capacitando, é Ele que está abrindo as portas que pareciam fechadas, é Ele que recolheu as lágrimas que você muitas vezes derramou em silêncio, é sempre Ele, o Senhor Jesus. É Ele que tem sustentado você até aqui. Então, meus irmãos, a maior segurança da nossa vida não está na ausência dos problemas. Eu vou ser feliz quando não tiver mais problema nenhum. Meu irmão, é a presença dele. É a presença constante do Senhor que nos traz alegria, que nos traz paz, que nos traz gozo. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa esperança, eu estou sempre declarando isso aqui, te lembrando, nunca esteve em circunstância, mas sempre esteve em Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia! Então hoje, meus irmãos, antes de olhar o tamanho do teu problema, olha para o tamanho do teu Deus. Lembra, traz à memória quantas vezes Deus já cuidou de você. Quantas vezes Ele já te atravessou pelo fogo? Quantas vezes Ele esteve contigo para que você não afundasse em meio ao mar revolto?
Quantas vezes Ele esteve cuidando, direcionando o barquinho da tua vida em meio às tempestades. Faça memória dos livramentos que Ele já realizou, meu irmão. Troque essa ansiedade pela confiança. Eu sei que muitas vezes estamos ansiosos. Nós somos humanos, mas a gente tem que lembrar que na ansiedade a confiança em Deus tem que ser maior. Então levante os olhos, olhe para os montes, mas tenha certeza que seu socorro não vai vir dos montes, mas vai vir do Senhor. Então não olha para a dificuldade, olha para o Deus que é maior do que a sua dificuldade. É Ele quem cuida de Israel e continua cuidando até hoje. É Ele quem cuida de cada um dos seus filhos. Está cuidando de nós até hoje. Então hoje, para uns minutos, coloca lá naquele nosso caderninho as respostas de oração que Deus já te deu. E se você lembrar de quantas são, né? Quantas são, né? Tem um hino que fala, né? Sobre quantas bênçãos, quantas são, todas advindas da divina mão. Uma dizes de uma vez e há de ver sorrindo. Eu sou péssima para letra, tá, irmãos? Mas há de ver sorrindo quanto Deus já fez. Ah, queridos irmãos, eu tenho certeza e que a gratidão encha seu coração nesse dia. Encha o seu coração de louvor, de gratidão, por saber que se você está de pé, é porque o Senhor cuidou de você até aqui. E se você é alguém que está longe do caminho do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor, ainda assim você pode ter a certeza que Deus está cuidando de você. Por isso você está aqui. Por isso você está ouvindo essa mensagem. Deus está ministrando ao seu coração. É isso que Ele está falando com você. Você só está de pé porque Ele tem sido o teu braço forte, porque Ele tem sido o seu escape, porque Ele tem cuidado de você, porque Ele não desistiu de você. Aleluia! Então, meus irmãos, quem nunca passou por momento difícil? Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós já passamos. Mas a nossa caminhada nunca é solitária. O Senhor está conosco. E nenhuma batalha tem a palavra final. A palavra final é do Senhor. Então, ainda que hoje você esteja só iniciando essa subida rumo a Jerusalém, talvez você esteja cansado, talvez enfrentando uma oposição terrível. Mas lembre-se de uma verdade eterna. O mesmo Deus que sustentou Israel continua sustentando a tua vida. O teu socorro, meu irmão, é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai querido e amado, eterno e soberano Deus, cheio de poder, glória, graça e majestade. Grande é o teu nome sobre toda a terra. Nós queremos te agradecer porque tu és o nosso socorro presente em todos os momentos, todos os dias. Mesmo quando enfrentamos lutas, mesmo quando enfrentamos dias difíceis, nós sabemos que o Senhor nunca, jamais nos abandona. Aleluia! Fortalece a fé desse irmão, dessa irmã, Senhor. Fortalece cada pessoa que está orando conosco nesse momento, Jesus. Visita, abraça, Senhor. Faça com que ela perceba a sua presença, Senhor. Renova a força daquele que está cansado. Consola o coração do aflito, Senhor. Abre, Senhor, portas onde parece que é impossível, Senhor. Concede a paz, Senhor, aos corações que estão ansiosos, Senhor. E que nós possamos, Pai, caminhar todos os dias, Senhor, olhando para os céus, olhando para Cristo, olhando para os montes e vendo que o nosso socorro não vem do monte, mas vem do Senhor.
e confiando na tua palavra e descansando nas tuas promessas, na certeza de que o Senhor está lutando por nós. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, Senhor, os nossos planos, Pai. Hoje, agora e sempre, entregamos em tuas mãos, Senhor, confiando de que o Senhor está, sempre esteve e continuará no controle de todas as coisas. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Que você sinta, perceba a presença do Senhor, que o seu coração se encha de gratidão, meu irmão, e que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família. Não se esqueça, Deus está presente. Então, compartilhe essa palavra, um coração, e lembre-se, o seu socorro vem do Senhor. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo café espiritual, amanhã às 7 horas. Shalom, Adonai.